Quem não fica animado com a ideia de ficar mais inteligente? O lançamento iminente do GPT-5 está prestes a marcar um grande salto adiante na tecnologia de IA. Espera-se que ele abra novos caminhos, prometendo melhorar o desempenho e ampliar o alcance de suas aplicações, mudando como interagimos com a IA. Isso é algo grande que vai afetar a todos. Neste vídeo, mergulharemos em 9 maneiras pelas quais o GPT-5 deve transformar nosso mundo. Vamos começar. Número 1. Capacidades avançadas de raciocínio. Uma das melhorias esperadas no GPT-5 é o aprimoramento de suas capacidades de raciocínio. Isso significa que a IA será capaz de pensar em informações de maneira lógica e tirar conclusões que vão além do que já sabe. Imagine-o resolvendo desafios complexos, ficando muito melhor em resolver quebra-cabeças, até mesmo aqueles que nunca viu antes. O GPT-5 será capaz de pensar, fazer suposições inteligentes e encontrar respostas para perguntas difíceis. Também vai melhorar em prever o que pode acontecer em seguida e dar respostas mais corretas. Os avanços esperados no GPT-5 prometem elevar sua inteligência e confiabilidade, tornando-o uma ferramenta ainda mais eficaz para usuários que buscam respostas inteligentes e precisas. Sam Altman, em uma entrevista, mencionou que teve uma conversa com Bill Gates sobre como o GPT-5 ficará bom em resolver problemas da mesma forma que uma pessoa muito inteligente. Eles falaram sobre a ideia de a IA ser capaz de pensar em problemas de maneira inteligente. Sam destacou como é importante que as futuras versões da IA continuem melhorando nisso, para que possam nos ajudar mais. Atualmente, o GPT-4 só é capaz de pensar em problemas de uma maneira muito básica e nem sempre é confiável. Imagine se você perguntasse ao GPT-4 a mesma coisa 10.000 vezes. Você poderia obter uma resposta realmente boa uma vez, mas é difícil para a IA saber qual resposta é a melhor todas as vezes. Sam Altman falou sobre tornar o GPT-5 muito melhor nisso. Ele quer que ele seja capaz de dar a melhor resposta possível todas as vezes que você perguntar algo. Essa melhoria na confiabilidade, juntamente com a capacidade de resolver problemas de maneira mais inteligente, significa que o GPT-5 será muito mais inteligente e útil. Número 2. Janela de contexto enorme. Pense na janela de contexto em uma IA, como o GPT-5, como o espaço de memória que ele tem disponível para lembrar o que leu ou foi informado. Assim como quando você está tentando entender uma história, ajuda se você puder lembrar de tudo desde o início, em vez de apenas pedaços. Uma janela de contexto maior significa que o GPT-5 pode manter mais informações em mente de uma vez. Isso é importante para entender coisas complexas como um e-mail longo, um grande trecho de código de computador ou uma conversa inteira. Para o GPT-5, há um burburinho de que ele terá uma memória ainda maior para esse tipo de coisa. Atualmente, a janela de contexto do GPT-4 Turbo é de 128.000 tokens. Agora, o GPT-5 pode aumentar esse número para até 200.000 palavras. Com essa memória de leitura maior, o GPT-5 pode mergulhar em textos ou dados muito mais longos, como discussões detalhadas, filmes completos ou grandes pilhas de código de computador. Ele não apenas os lerá, ele os entenderá profundamente o suficiente para identificar problemas, sugerir correções ou até analisar a trama de um filme. Esse salto na capacidade abre novas possibilidades para como usamos a IA. Pense nisso. O GPT-5 poderia ajudar advogados a revisar documentos legais longos mais rapidamente, auxiliar programadores a depurar olhando para o programa inteiro de uma vez, ou ajudar analistas de filmes a decompor tramas de filmes complexas e temas. Essa expectativa não surge do nada. O Google Gemini fez um grande salto ao aumentar massivamente seu próprio espaço de memória para até 10 milhões de peças de informação ou tokens que pode considerar de uma só vez.
Esse movimento agitou as coisas, influenciando outros no campo, como a OpenAI, a empurrar os limites ainda mais. Número 3. Personalização do usuário. Imagine se a IA pudesse lembrar seus tópicos favoritos, como você gosta que as informações sejam apresentadas, ou até mesmo as piadas que você acha engraçadas. Isso é o que a personalização se trata. É como ter uma conversa com um amigo que conhece você bem e entende exatamente o que você precisa ou quer ouvir. Espera-se que o GPT-5 leve isso a um novo nível. Ele poderia acompanhar as coisas que você diz a ele, como seus hobbies, seu trabalho, ou o tipo de conselho que você procura, e então usar essas informações para fazer suas respostas ainda mais personalizadas para você. Se você está pedindo uma recomendação de livro ou precisa de ajuda para resolver um problema, o GPT-5 poderia oferecer sugestões que parecem vir de alguém que entende você. Esse passo em direção a uma IA mais personalizada não significa apenas que ela lembrará suas preferências. É sobre criar interações que se sintam mais naturais e envolventes. Sam Altman fala sobre impulsionar esse tipo de personalização em futuras versões do GPT. Isso significa que a IA não será apenas mais inteligente em como entende e gera texto. Ela também será melhor em ajustar sua abordagem com base no que aprende sobre você, levando a uma experiência mais personalizada e agradável. Número 4. Multimodalidade. Multimodalidade é outra atualização pela qual estamos ansiosos no GPT-5. O GPT-5 entenderia e se comunicaria por diferentes tipos de dados, não apenas texto, mas também fala, imagens e vídeos. Isso significa que o GPT-5 poderia ficar muito melhor em lidar com uma variedade de tarefas e dar respostas que abranjam mais coisas. A todas essas outras coisas que podemos falar sobre, ele será melhor nessas tarefas, será multimodal, será mais rápido e quem sabe o que mais. Mas a coisa que eu acho que realmente importa é que ele será mais inteligente. Imagine que você poderia conversar com o GPT-5 sobre uma foto, perguntando o que está nela ou até mesmo pedindo uma história baseada na foto. Ou você poderia descrever uma cena com suas palavras e pedir ao GPT-5 para desenhá-la para você. Esse salto para a multimodalidade tornaria o GPT-5 mais versátil, ajudando-o a auxiliar de maneiras mais complexas e criativas. Por exemplo, se você está trabalhando em um projeto e precisa de um esboço rápido baseado em uma ideia, o GPT-5 poderia gerar essa imagem a partir de sua descrição. Ou se você está tentando entender um vídeo em um idioma que você não fala, o GPT-5 poderia ajudar analisando o conteúdo do vídeo e traduzindo a fala. Isso abre um mundo de possibilidades para como interagimos com a IA, tornando-a uma parte mais integral e flexível de nossas vidas diárias e trabalho. Número 5. Capacidades avançadas de visão. A próxima atualização emocionante que podemos ver no GPT-5 são suas capacidades de visão. Isso significa que o GPT-5 poderia ficar muito melhor em entender imagens e vídeos, não apenas palavras. Atualmente, a IA já pode reconhecer imagens, meio que como você pode ver um gato e saber que é um gato. Mas com o GPT-5, espera-se que essa habilidade dê um salto para a frente. Imagine que ele seja capaz de não apenas reconhecer esse gato, mas também entender a história por trás da foto, como se o gato estivesse caçando um brinquedo ou apenas sentado lá, parecendo fofo. Esse aumento nas habilidades de visão significa que o GPT-5 poderia ajudar de várias maneiras novas. Por exemplo, ele poderia analisar uma foto e contar mais sobre o que está acontecendo nela, ou até criar novas imagens que correspondam à sua descrição. Isso poderia ser um divisor de águas para trabalhos que usam muitas imagens, como design de sites ou produção de filmes. Isso significaria um grande avanço em como a IA pode nos ajudar com tarefas que envolvem entender informações visuais.
Número 6. Velocidade de inferência. Assim como um tempo de reação mais rápido faz o fluxo de conversa ser melhor entre as pessoas, uma velocidade de inferência melhorada no GPT-5 significa que você receberá respostas da IA muito mais rápido. Isso é como passar de escrever cartas para ter um bate-papo ao vivo. Faz o interagir com a IA parecer mais como conversar com alguém bem na sua frente, com respostas chegando instantaneamente. Esse aumento na velocidade poderia mudar como usamos a IA no dia a dia. Imagine pedir ajuda ao GPT-5 com sua lição de casa, conselhos de culinária ou até mesmo brainstorming de ideias para uma história e receber sugestões num piscar de olhos. Isso faria a IA parecer mais como um assistente em tempo real, pronto para ajudá-lo com o que você precisa, quando você precisa. Com velocidades de inferência mais rápidas, o GPT-5 poderia oferecer uma experiência de conversa mais suave e natural, tornando ainda mais fácil e agradável usar a IA em nossas vidas diárias. Número 7. Capacidades avançadas de codificação. Também podemos esperar capacidades avançadas de codificação no GPT-5. Isso significa que espera-se que ele seja bom em escrever código, entendê-lo e até consertá-lo. Estamos falando de uma IA que poderia potencialmente fazer tarefas de codificação tão bem quanto, ou melhor que muitos programadores humanos. Não se trata apenas de escrever scripts simples, é sobre lidar com projetos complexos de desenvolvimento de software, encontrar bugs e erros rapidamente e sugerir melhorias. Imagine que você está trabalhando em criar um novo aplicativo e está preso em um problema complicado. O GPT-5 não só poderia ajudá-lo a resolver o problema, mas também poderia oferecer uma maneira mais eficiente de fazê-lo. Ou se houver um bug no seu código que você simplesmente não consegue encontrar, o GPT-5 poderia potencialmente identificá-lo em pouco tempo. Esse upgrade nas habilidades de codificação significa que o GPT-5 poderia se tornar um parceiro inestimável no desenvolvimento de software. Poderia acelerar o processo de desenvolvimento, facilitar a manutenção de um código de alta qualidade e até ajudar a ensinar práticas de codificação, fornecendo exemplos e explicações para desenvolvedores. Isso poderia significar menos tempo gasto em depuração e mais tempo nos aspectos criativos do desenvolvimento de software. Para aqueles que estão aprendendo a programar, poderia servir como uma ferramenta poderosa para melhorar suas habilidades. Número 8. Geração de música. A geração de música é um recurso nos futuros modelos de IA, como o GPT-6 ou o GPT-7, que abre possibilidades emocionantes para a criatividade. Embora talvez não seja o foco principal para o GPT-5, a ideia de uma IA ser capaz de criar música adicionará uma nova dimensão às suas capacidades. Imagine uma IA que não só entenda e gere texto ou imagens, mas também possa compor música, desde melodias cativantes até sinfonias complexas. Esse avanço significaria que a IA poderia auxiliar músicos, compositores e produtores na criação de novas peças musicais. Poderia sugerir melodias, ajudar com harmonias ou até mesmo criar composições inteiras com base em alguns inputs do usuário. Para alguém preso em encontrar a progressão de acordes perfeita, a IA poderia sugerir soluções para então seguir adiante. Isso também tornaria a criação musical mais acessível para pessoas sem treinamento musical formal. Número 9. Agentes avançados de IA. Esses agentes são projetados para operar independentemente, realizar tarefas, tomar decisões e engajar em interações que pareçam mais naturais e dinâmicas. Embora o GPT-5 talvez não abrace completamente esse salto, a discussão em torno de modelos futuros como o GPT-6 sugere um forte impulso para tornar os agentes de IA uma realidade.
Imagine ter um assistente digital que não apenas responda aos seus comandos, mas também antecipe suas necessidades, aprenda com seus hábitos e interaja com você de uma maneira que pareça genuinamente conversacional. Os agentes de IA poderiam gerenciar sua agenda, ajudá-lo com pesquisas ou até mesmo engajar em diálogos significativos, ajustando sua abordagem com base em suas preferências e comportamento. A introdução de agentes de IA poderia revolucionar vários campos, desde o atendimento ao cliente, onde eles podem oferecer suporte personalizado em larga escala, até a educação, onde poderiam oferecer tutoria personalizada. O que torna os agentes de IA particularmente emocionantes é seu potencial para oferecer experiências mais complexas e interativas. Isso poderia tornar a tecnologia mais acessível e intuitiva, fechando a lacuna entre sistemas complexos e usuários do dia a dia. Se você chegou até aqui, deixe-nos saber o que você pensa na seção de comentários abaixo. Para mais tópicos interessantes, certifique-se de assistir ao vídeo recomendado que você vê na tela agora mesmo. Obrigado por assistir e não esquece de se inscrever no canal e ficar por dentro das novidades da inteligência artificial.